Tá. Já falou com a mamãe? Bota lá, menino. Já comeu já. Já jantou. Olá. Cadê sua bolsa, amor? Olá, Ana Carla. Boa noite, seja bem-vinda. Elânia Gomes, Albuquerque, Adailson, sejam bem-vindos. Lara, sejam bem-vindos. Gente, eu botei um filtro pra disfarçar, né? Acabei de chegar do trabalho. E aí, Carlinha? Mas hoje o tema é muito importante, né? Vai ser um tema, assim, que a gente vai discutir bastante, né? E falar sobre os propósitos, né? Como a gente tem feito pra vencer as nossas ansiedades, as nossas inseguranças. Obrigada, Carlinha. E como a gente se manter, né? Com os nossos propósitos vivos diante dos nossos medos, né? Diante das nossas ansiedades, né? Como eu tinha falado. E aí a gente vai convidar uma pessoa também super especial, que é a Alice. E eu já vou aqui convidá-la para estar junto conosco. Mas vamos aguardar só mais alguns minutos, enquanto a gente consegue aí acolher outras pessoas que vão entrando na live. E por favor, meus irmãos, assim, para que a gente possa, na verdade, essa live tem um propósito de evangelizar, né? De estar perto, assim, de todos. O Projeto Mundo Novo, né, teve essa inspiração de Deus para que a gente possa, assim, vivermos unidos com temas pertinentes ao que nós estamos vivendo atualmente, né, com essa pandemia. E como é importante, né, assim, se você já faz parte da obra, se você já é da comunidade, também convidar outras pessoas, né, para que possam participar, para que a gente possa se unir e a gente ir tocando nesses pontos, né, nesses temas, fazendo uma trajetória, né, de como tudo começou. A gente iniciou com o Dr. Wagner falando sobre a saúde mental e depois a gente falando sobre a saúde mental versus espiritual, depois com a doutora Milena, que a gente falou também na nossa parte psicológica, né, como anda o nosso psicológico. Depois nós falamos sobre um profissional do direito, que ele falou sobre a MP, a nova MP, como também a gente ficar informado das mudanças, né, da medida provisória. E na terça passada nós falamos sobre o empreendedorismo, né? Então, todas as terças a gente vem trazendo temas que são importantes. E como é importante a sua participação, né? É sempre muito breve, assim, a gente vai fazendo perguntas e a gente deixa também aberto para que vocês possam perguntar e a gente fazer esse bate-papo e entender e aproveitar, né, desse profissional, de repente, um psicólogo, né? Eu não tenho como fazer uma sessão, ou a logoterapia que ela falou. Então a gente tem aqui a psicóloga aqui à nossa exposição também para a gente tirar nossas dúvidas. Eu não tenho advogado, não sei como é que são os detalhes. A gente teve aqui também um profissional e a gente vai trazendo sempre novidades. Na próxima a gente já tem aí uma novidade também, que no finalzinho eu vou divulgar para vocês, mas é um esforço mesmo, assim, para que a gente possa colher, né, tudo isso que essas pessoas vão ofertando, né, para nós gratuitamente, livremente, né, assim, como oferta de amor, para que a gente possa se unir no momento de dor, no momento de angústia, e também a gente enxergar juntos a esperança de como sair, né, dessas situações que a gente está vivendo, né, que são inevitáveis, porém a gente pode conviver de maneira menos dolorosa, no que eu quero dizer psicologicamente, mentalmente, para que nós, como cristãos, levemos a esperança, né, ao mundo nesse tempo. O que nos resta é interceder nesse tempo, né, como os cristãos, interceder a Deus, a nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, para que tudo passe, mas também que nós precisamos levar a esperança. Então a gente vai nos unindo nesse tempo e eu conto com a sua divulgação também, meu irmão. A João Lucas que entrou, Daniel, a Meire, a Magnólia, a Valéria, vai nesse aviãozinho aqui, ó, e já envia no direct a Carol, minha vizinha linda, o Caio também, meu vizinho lindo, Lunita. Então vamos divulgar e compartilhar, ó, esse aviãozinho aqui, para você já enviar para outras pessoas, tá certo? Breno, Brasil, seja bem-vindo, meu coordenador. Olha, Elânia, Gadelha. E já vou convidar aqui a Alice, né, pra gente aproveitar todos os instantes
esse momento, né, que é falar sobre os propósitos, né? Por que a gente escolheu esse tema? Eu vou falar um pouquinho também, dar um briefing, assim, que eu já convidar a Alice, mas a gente escolheu esse tema porque a gente sempre vem escutando. O que eu não faço? Não assisto televisão, não assista notícias, não faça isso porque é melhor para a sua saúde mental, não veja só o WhatsApp. E a gente sabe muito o que não fazer para evitar. Mas então o que fazer, né, no nosso tempo? Como a gente vai dividir o nosso tempo? Quem tá de home office, né? Quais são, uma coisa assim também que eu posso até trazer pro meu lado pessoal, o meu cunhado, ele estava com a data de casamento marcada, né? Então ele teve que mudar os planos dele. Ele mudou o plano dele de casar, na verdade, o mês do casamento. Então ele ia casar agora em junho, ele marcou para outubro. Então existe a questão, então todos os meus planos que eu fiz para esse ano, eu não sei mais o que fazer, como se dará, certo? Mas quem ilumina os nossos planos, os nossos projetos, né? E qual a diferença dos nossos planos e nossos propósitos? Ele só mudou a data, então o plano de casar em junho realmente mudou. A data vai ser no final do ano. Mas o propósito do casamento, de gerar uma família, não mudou. E isso não muda, né? Então a gente vai entender essa diferença também. E já vou convidar aqui a Alice para que ela possa participar aqui conosco, tá? Só mais um instantinho. Alice, se você estiver já aqui online, eu peço para você dar um oi, porque a gente vai aqui, é um mundo que eu não conhecia também, que é algo novo nessa pandemia, e a gente foi aprendendo juntos aí. Eu vou chamar aqui Alice. Aceite o meu convite. Pronto, já tá aí, ok. Conectando com a Alice. Olha lá, Alice! Olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui à Tudo nossa bem? live do Projeto Mundo Novo. Você é mais uma profissional formada, mas antes dessa profissional, você é nossa irmã também, né, de comunidade. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem vai assistir a nossa noite aqui de bate-papo, né, com esse tema tão, que nos atrai tanto, assim, né, a entender como serão os nossos propósitos a partir de agora nesta pandemia. Entendi. Pronto. Primeiro eu queria dar, né, meus parabéns pelos seus 2 anos de casada, que é hoje. Verdade. Minhas bodas já mudam. Pronto, gente. Isso. Pronto, gente. Meu nome é Alice Zeniani. Eu sou missionária da comunidade, sou consagrada da comunidade de Aliança. Vivo como comunidade de Aliança. Hoje eu coordeno um pastoreio jovem da Parangaba e trabalho com educação empreendedora. De forma específica, eu trabalho com uma educação baseada em projetos, né? E aí a Nayane, ela me convidou hoje para a gente estar aqui conversando um pouco sobre como viver com propósito nesse tempo, né? Isso. E aí, é um prazer para mim desde já estar aqui com vocês, tá bom? Pronto, Nay, fica contigo. Então, Alice, a gente vai entregar, né, esse momento brevemente, né, no coração de Jesus, para que ele possa também passar à frente, né, de tudo que a gente vai falar, e todas as perguntas que virão, para que a gente possa ter esse momento conforme o coração de Jesus, entregar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós sabemos que é Tu que ilumina os nossos caminhos, os nossos passos, que és Tu que ilumina todos os nossos planos, os nossos projetos. Tudo está em Teu coração. E nessa noite nós queremos, assim, nesse momento de partilha, levar a esperança e levar
Dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Alice, a gente tem 1 hora, tá? Então, a gente no início pensava que 30 minutos era suficiente, mas não. Então, a gente já tem 15 minutos aí, então a gente tem 45 minutos. E aí, eu queria já começar com uma pergunta, certo? A gente tinha combinado algumas perguntas, né? E aí tá aqui no meu celular. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que são os propósitos, né? E já tocar no objetivo dessa pregação, desse bate-papo no início. Como viver com propósitos nesse tempo de pandemia? Peraí, não tô te ouvindo. Caio, Pronto, tá me escutando? Sim, agora sim, vamos lá. Pronto. E aí eu já quero falar que talvez vocês escutem alguns barulhos, tá bom? Mas a gente vai seguir de forma madura e aí vamos seguir. A primeira coisa que eu queria falar antes de propósito, enquanto eu estava preparando, pensando sobre isso, a gente já tem escutado muito falar sobre propósito, né? Nesse tempo, na nossa vida. Mas uma coisa que eu quero voltar, uma pessoa que tem propósito, antes ela transcende, ela tem uma confiança absoluta. Uma pessoa que tem propósito, ela vê muito além do material. E aí, para começar a falar sobre isso, eu vou ver aqui, eu vou pegar uma palavra rapidinho para a gente falar sobre a palavra e já falar sobre o propósito, tá bom? A palavra, deixa eu abrir aqui rapidinho. É Mateus 6. É uma palavra, assim, que esse tempo, de forma específica na minha vida, é algo que tem sustentado com que eu viva com sentido, com que eu viva com propósito. E que eu entenda, né, muito além do que eu vejo. E aí, quem quiser, Mateus 6, versículo 25. Eu vou ler do versículo 25 até o 34. Uma vez a gente vai conversar. Tá bom. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olha, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. No entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados, dizendo, que iremos comer, o que iremos beber, o que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queria que vocês frisassem bem esse 33. Buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. E aí, para falar sobre essa palavra, né, por que eu quis começar com ela? Uma pessoa que vive com propósito é uma pessoa que vive com um sentido absoluto em todas as áreas da vida dela. Eu sei que a Nayane, enquanto ela começava, ela estava falando sobre uma pessoa da família dela que ia se casar, né, agora recente, teve que adiar o casamento. E aí, isso com certeza tira o chão da pessoa, assim, a pessoa precisa fazer muitas decisões, e eu acredito que vocês, assim como eu, também têm feito muitas decisões nesse tempo. E aí, apoiado em que nós fazemos essa decisão? Apoiado primeiro em um pai que cuida de nós. Nós temos um pai. E esse pai é o pai da providência, é o pai que rege todas as coisas. É o pai que governa o mundo. É o pai que governa todas as coisas. E porque eu tenho um pai que governa a minha vida, que governa o mundo, eu vivo com propósito, eu vivo com sentido, porque eu sei em quem confiar. Eu sei em quem esperar, eu sei em quem me abandonar. De forma muito prática, né, nesse tempo. Viver com propósito
na minha área profissional, na minha família, na minha saúde, nos meus estudos, vai sendo manter essa confiança absoluta que o Pai tem uma vontade para a minha vida e que essa vontade ela vai muito além do material, ela vai muito além do caos que nós temos vivido nesse tempo, das coisas que nós temos, tem nos desafiado, e quando eu tenho um propósito, a grande questão é que eu me reinvento para cumprir a vontade do Pai. Quando eu tenho um propósito, um sentido maior, além do material, eu me reinvento em todas as áreas da minha vida para cumprir a vontade do Pai. Por exemplo, isso que a Anai falou sobre o casamento é um exemplo muito claro. Ele continua com o mesmo propósito de formar, de construir uma família. Ele só precisou se reinventar nesse tempo, né? Ele precisou se adaptar. Comigo, né? Agora eu vou dar um exemplo para talvez vocês tocarem de uma forma mais concreta. Nesse tempo, né, eu tenho como propósito, na minha missão pessoal, né, profissional, educar e transformar a vida de pessoas. E aí, nesse tempo, nós sempre lidamos, até então, até começar a pandemia, a gente atendia famílias, né, se oferecia os nossos cursos a domicílio. Como começou a pandemia e tudo mais, a gente começou a migrar para online. Já foi o primeiro desafio, né? A gente teve que se reinventar, transformar tudo para online. Só que a gente, como tem um propósito, a gente foi muito além. Agora o nosso propósito está sendo adaptado para lançar um curso online. Então, se eu tenho um propósito, eu me reinvento para cumprir ele, a vontade dele até o fim. E para encerrar essa parte, eu queria dar o exemplo do próprio Jesus. Ele é a nossa maior referência de viver com propósito. Quem aqui não assistiu já o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Quando Jesus ele vai carregando a cruz, e ele sabe que a cruz é a vontade do Pai para ele, e ele vai, mesmo caindo algumas vezes durante o Calvário, ele vai lá e ele permanece firme até o fim. Aquilo é uma das cenas que mais choca na minha vida. Quando eu lembro de propósito, quando eu lembro de sentido, eu olho para aquela cena, eu lembro muito daquela cena. Jesus que cai, e mesmo já flagelado, né, por aquilo que estava acontecendo com ele, nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida, flagelados por esse tempo, ele se ergue e continua o caminho. E claro que ele conta com a ajuda de Nossa Senhora, que está ali perto dele, ele conta com uma confiança absoluta no Pai, e ele não titubeia. Quem tem propósito de vida não titubeia. As ondas virão, a gente vai ser balançado, parece que a barca vai nos derrubar, mas a gente permanece firme, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança. Pronto, né? Perfeito, Alice, é exatamente tudo isso. O que a gente tinha conversado, que eu acho que era interessante a gente colocar aqui, testemunhando para todo mundo, tudo isso que você falou. A gente também tinha conversado sobre a questão do exemplo daquele Franklin, do Viktor Franklin. Isso. Que é um exemplo fantástico também, que eu acho interessante você comentar agora, que é o que nós estamos vivendo no momento, né? Ao nosso redor, né? Essa guerra, na verdade, a gente compara o que nós estamos vivendo a isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como ele também teve essa firmeza desse propósito, né? E como é que a mortalidade dele diante de tudo isso, né? Eu acho que é importante a gente saber onde nós nos sustentamos nesse momento. Porque, como eu falei no início, se eu for me sustentar em ligar a televisão, e ver notícias, e ver o WhatsApp, e ver quantas pessoas, né, que a gente tem que interceder, né, que a dor, muitas vezes a pessoa só fala porque não foi uma pessoa próxima a você e tudo, mas eu acho que todos nós estamos sofrendo, né, claro que uns com medida bem maior que outros, né, a gente tem os profissionais da saúde que a gente deve a todo momento ter gratidão, bater palmas mesmo assim, mais uma vez eu coloco, né, e eu queria que você falasse um pouquinho também do Viktor Franklin, como a gente consegue ver o propósito dele firme, né? Como a gente também precisa ter o nosso propósito firme em Jesus, em Deus, né? Que a força de fato vai vir de Deus, e por isso que nós precisamos saber quem ilumina os nossos propósitos, porque a gente não vai titubear, a gente vai sofrer como Jesus sofreu, né? Carregando sua cruz, mas a gente vai até o fim. Então, fala um pouquinho sobre ele, o Viktor Franklin, também como foi que ele superou firme no seu propósito ali, mesmo ao redor de uma guerra, né, que estava acontecendo, ele estava nela. Sim, pronto. Pegando isso que a gente falou sobre propósito, a gente vai trazer um exemplo muito concreto, que é o do Viktor Franklin.
Acredito que se tiver algum psicólogo ou pessoas apaixonadas na formação de pessoas, já, talvez o conheça. Falou. Eu peço Falou? você, porque é algo, falamos e eu quero reforçar aqui como Pronto. E aí, o Viktor Frankl, a gente sabe que ele foi um psiquiatra, né? E aí ele foi submetido a viver num campo de concentração do Auschwitz, lá na Polônia. E aí ele desenvolveu, ele é o fundador da logoterapia, né? Ele desenvolveu isso a partir de uma própria experiência dele. E aí eu vou trazer só um recorte, né, da vida dele, que quando ele está lá, quando ele foi preso, né, no campo, ele, mais ou menos no segundo dia, ele conta nos livros deles que ele prometeu muitas pessoas que eram submetidas àquele caos, que eram submetidas àquela, eu não consigo encontrar palavras, né, porque é um negócio forte, assim, aquela situação, muitas desistiam da própria vida e iam até, eles falam, iam a fio. Eles iam até algumas paredes que tinham, elétricas e tudo mais, e eles se suicidavam. E aí, Viktor Frankl, ele vendo isso, ele era um psiquiatra e tudo mais, né? Ele vendo isso, ele prometeu para ele mesmo que pelo propósito de vida dele, por aquilo que ele vinha além do material, ele não se suicidaria. Ele prometeu, ele conta no livro dele que ele pegou a mão dele, colocou sobre a outra mão e fez o juramento com ele mesmo. Ele prometeu que ele não se suicidaria e que ele permaneceria ali firme, dando sentido ao sofrimento dele. Tem uma frase que ele diz, que eu até anotei aqui, que ele diz assim, que é necessário que nós transformemos a tragédia em um triunfo. E é possível transformar a tragédia em um triunfo. E o Viktor Frankl, né, de uma forma mais... Ele viveu isso. Então, quando ele conta, é uma história carregada de emoção, assim, quando ele vai dizendo, né? Ele diz que quando ele foi observando as pessoas, né, muitos deles que desistiam de viver mesmo, e eu fazer isso que eu falei, iam a fio, ou outras que se desistiam da própria vida, arriscando a vida em alguns trabalhos, e recebiam duas oportunidades, quando elas faziam algum trabalho, né? Ou eles tinham um pedaço de comida, eles escolhiam comer, ou eles escolhiam fumar. E muitos naquela época, quando iam até o campo, né, eles eram viciados no cigarro e tudo mais, né? E eles foram tirados desse vício porque eles não recebiam nada. E muitos escolhiam, ao invés de comer, fumar, porque tinham desistido da vida. Ele conta que como é que ele percebia que uma pessoa tinha desistido de viver? Quando a pessoa começava, quando mexia os trabalhos, trocar pelo cigarro. E aí o Viktor Frankl, de forma muito... Na história, quando ele vai dizendo, ele diz que, à medida que ele foi vendo, ele foi escolhendo transformar toda aquela tragédia em um triunfo. Ele disse que o propósito dele era dar sentido ao sofrimento dele lá dentro. E quando ele saísse, ele queria dizer para a humanidade, ele queria mostrar para a humanidade que era possível sofrer com dignidade, sofrer com sentido e transformar todo o sofrimento em um propósito maior. E o Viktor Frankl, ele saiu, né, ele conseguiu depois sair do campo de concentração e ele fundou a logoterapia. A partir de todo o sofrimento dele, de toda aquela tragédia, ele conseguiu transformar a tragédia em um triunfo. Hoje, quantos de nós não somos beneficiados de forma muito específica na comunidade pelos cursos baseados na logoterapia, que a gente sabe, né, o curso Todos Ordem Amores. Hoje nós somos reencontrados conosco mesmo, com a nossa pessoa, com aquilo que há mais profundo dentro de nós, com a essência que há dentro de nós, porque nós somos muito além do material. E aí, outra frase que ele diz, que eu queria encerrar isso falando, ele diz assim, eu até anotei para eu não falar errado, ele diz assim: nós não somos aquilo que fazem de nós. Nós não somos aquilo que as circunstâncias geram na nossa vida. Somos aquilo que nós fazemos com o que fazem de nós. Então, ainda que haja... Vamos repetir, porque é muito profundo, assim. Vamos lá. Ó. Nós não somos aquilo que fazem de nós. Somos aquilo que nós fazemos com o que fazem de nós. Entendi. Cara, então, aí... dá para você sentar com essa frase assim e rezar profundamente sobre ela, viu? Depois que eu escutei essa frase, assim, de verdade, eu escutei essa frase, eu estava estudando sobre isso esse fim de semana. E quando eu li essa frase, quando me falaram essa frase, né, que eu estava vendo, eu disse, meu Deus, assim, no meio de tudo isso que está acontecendo, essa era a frase que eu precisava ouvir. Porque eu não sou determinada por aquilo que a mim acontece.
Eu não sou determinada, entendam, nós sofremos. E aqui nem eu nem a Nayane, nós não somos indiferentes ao sofrimento da humanidade. Mas nós sabemos que se eu tenho um pai que governa a humanidade, que diante desse sofrimento existe um bem muito maior a ser tirado, eu não sou determinada pelo sofrimento. E aí eu vou repetir mais uma vez essa frase para eu concluir com outro, que ele diz assim, ó, nós não somos aquilo que fazem de nós, somos aquilo que nós fazemos com o que fazem de nós. Então nós, depois a gente manda essa frase, coloca em algum lugar. Porque assim, nada do que me acontece me determina. Eu sou dotado de escolha. Uma pessoa que vive com propósito, que vive com sentido, eu vou trocar a palavra propósito por sentido, porque acho que vai ficar mais fácil, né? Quando eu vivo com sentido em todas as áreas da minha vida, eu vivo essa frase. Nada do que me acontece, nenhuma circunstância, ela me determina. O que determina são as minhas escolhas que eu faço diante delas. São as minhas escolhas que eu faço diante dela. Por exemplo, né, uma coisa muito própria da família. Às vezes é o pai e a mãe, que tem um filho que às vezes não dorme bem à noite, ele acorda, meu Deus, assim, né? Com aquela ressaca de sono, coloca nem a mão, né? O pai e a mãe, ele dormiu muito mal por causa da criança. Mas como o propósito de vida e o sentido dele maior é cuidar do filho dele, dar o melhor para o filho dele, aquele sono não determina ele. Ele consegue escolher, apesar do sono, no outro dia acordar e viver bem. E trabalhar, abraçar o filho, beijar o filho, consegue viver a vida normal. Então, nós somos dotados de escolha. Uma coisa que eu queria muito que vocês todos que estão aí na live, né, trouxessem isso para o coração. Nós somos seres dotados de escolha. Nós podemos escolher, diante de tudo que está acontecendo, nós podemos escolher, diante do nosso propósito, da vontade do Pai, escolher viver com esperança. E são as pessoas que vivem com esperança que transformam a humanidade. São as pessoas que vivem com esperança e que dão sentido a tudo isso que nós estamos vivendo. É um pai que provém dentro de casa, mesmo diante do caos. É uma mãe que escolhe humanizar a família, mesmo diante de todas as preocupações. É um filho que escolhe ajudar os pais no meio do caos. Então, uma pessoa dotada de escolha é capaz de viver com propósito e esperança. Tá bom? Porque isso que rende muito. Demais, mas eu tô amando. Espero que todos também, né? Eu acho que a gente tá tudo no meio, na mesma situação. E aí, já que você falou do ponto da família, Alice, eu queria já puxar o gancho também da família. E você também falou na reinvenção. A gente precisa se reinventar diante do que a gente tem nos nossos propósitos. O propósito não vai mudar, só que nós precisamos nos reinventar. E nessa reinvenção, assim, a gente já percebe isso de maneira geral, né? Mas na família é algo que você toca muito concreto, né? E eu queria que você exemplificasse as relações que você percebia antes, né? Em relação à questão do contato, né? Eu lembro, na verdade, vou partilhar uma situação que eu lembro que uma irmã, né, também que trabalhava com você, disse que tinham, tipo, umas perguntinhas e lá tinha assim, para criança, né? Quanto tempo você teve de contato com seus pais essa semana? Até 15 minutos? De 15 a 30? De 30 a 45? Ou acima de uma hora? Gente, na semana. E aí eu não quero acreditar que é até 15 minutos. E a maioria das pessoas lá não era isso, né? Então, diante desse ponto específico que a gente vai falar agora sobre a família, muitas famílias se reinventaram dentro de casa, né? Nayane? Pronto, do isolamento social. E eu queria que, dentro disso, né, o que seria, então, a mudança das famílias nesse momento? Será que a gente precisa enxergar isso? Eu estou fazendo tudo diferente por esse tempo da pandemia, mas e depois? Né? Uma coisa que eu escutei também esse final de semana foi que a humanidade não vai ser a mesma, as mentalidades vão mudar, mas uma coisa ela me falou, mas o problema do ser humano é que ele esquece muito rápido as coisas. Então, a gente, de repente, mudou agora. Eu mudei porque a circunstância me faz estar mais perto do meu filho, ou me faz estar mais próximo da família e tudo. Mas quando acabar, né, que tudo isso vai acabar em nome de Jesus, será que eu vou voltar a mesma pessoa? Porque se a gente não fincar esses propósitos,
né, e determinar realmente os meus propósitos iluminados à luz de Deus, o ser humano, de fato, esquece muito rápido. Então, a gente vai como serão, né? Assim, como viver durante, né? E já pensando até o pós, né? Então, como a gente pode utilizar, né, a circunstância também para definir isso. E o que é que você pode falar também sobre esses propósitos na família? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre na empresa e de maneira geral. Né? Tá bom, então. Falar de família é uma coisa que sempre se remete a nós, né? Falar de novo da nossa própria vida. A primeira coisa que eu queria falar sobre essa questão de ter nos alcançado, né? Como a pandemia, isso tudo tem nos alcançado. A primeira coisa, nós voltamos a entender o que é não viver no automático. Nós estávamos vivendo no automático. Assim, eu vou dizer generalizar, vou me incluir nisso, porque muitas vezes, sem perceber, a gente vai vendo automático. Por exemplo, acorda de manhã, vai trabalhar aquele negócio, aquela correria, e vai, faz, reza e naquele negócio, e não sei o quê. Chega no final do dia, cansado, sai, capota e dorme, e vive todos os dias assim. A primeira coisa que a pandemia fez na minha vida, eu acredito que na vida de quem está aqui, foi nos tirar do automático. A gente começou a parar para pensar, caramba, como é que vai ser agora? O que eu vou fazer agora? E aí inclui todas as áreas. A gente começou a ficar mais em casa, quem está trabalhando no home office, né, por exemplo, a trabalhar em casa, a conviver mais, a entender mais os processos, precisou se adaptar. Por exemplo, eu precisei me adaptar de uma forma louca, assim, eu estava pensando sobre isso hoje, né? Por exemplo, dentro de casa, eu percebi que eu precisava, quando eu comecei a trabalhar em casa todos os dias, né? Eu comecei, claro, a ter uma convivência maior com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai, que eu não tinha antes, porque eu passava o dia todo fora. Então, eu comecei a perceber os detalhes do dia a dia, os detalhes da vida. E uma coisa que eu prometi para mim mesma, vou dizer isso publicamente, para me conscientizar disso, e eu queria, para todos, né, queria que a gente refletisse sobre isso, a entender o quanto que as relações são essenciais na nossa vida, o quanto que as relações nos transformam, o quanto que o que vale mais, o que é essencial, são as relações que nós temos com o outro, que é o próprio Deus, e com o outro, que são as pessoas que vivem ao nosso redor. Isso é o essencial da nossa vida. É isso que muda, é isso que nos muda. Por exemplo, quando eu vou falar de habilidades socioemocionais, de resiliência, de protagonismo, de controle da ansiedade, tudo isso, da saúde mental em si, assim falando, eu não consigo desenvolver uma saúde mental a partir de mim. Eu sempre desenvolvo a partir do outro. Eu não consigo desenvolver nada a partir de mim. Eu sempre desenvolvo na relação com o todo. Então, lidando com a família, a primeira coisa que a gente precisa quebrar uma objeção que existe na nossa cabeça. A gente muitas vezes vai levando a vida e vai vendo no automático e a gente vai se tornando superficiais. E é importante que a gente desça para entender aquilo que não passa, porque depois existe um vazio dentro de nós que nós nem compreendemos. Esse exemplo que a Nayane deu, né, dessas famílias, eu trabalho com famílias e tudo mais, e aí algumas famílias a gente aplica relatórios para saber quanto tempo porque assim, a gente vai desenvolvendo a relação familiar mesmo, né? E aí, muitos relatórios, a gente percebia que os filhos não tinham 15 minutos com o filho durante o dia. Os filhos não tinham com os pais, né? Os filhos não tinham com os pais durante o dia. Quando a gente fala disso, assim, né, eu não consigo nem pronunciar isso direito, assim, né, porque é algo tão fora da dimensão, porque uma pessoa que vive paz, e aí eu não estou aqui para acusar ninguém, na realidade nós duas estamos aqui querendo trazer o propósito essencial, né, ao tocar nesse assunto, a gente está querendo trazer para a realidade, um pai e uma mãe que vive, né, sem essa proximidade com o filho, e aí eu vou falar do filho com o pai também, né, nós que já somos mais adultas, a gente foi perdendo e saindo para a extremidade, para o superficial. Então, o tempo dessa pandemia é o tempo de nós nos questionarmos o que nós queremos para a nossa vida. O que nós queremos quando acabar tudo isso. Porque uma coisa que eu já tenho escutado é que o mundo não vai ser o mesmo, mas será que nós não vamos ser os mesmos? Eu espero que não, e eu não quero. Assim, eu percebo que esse tempo, assim, tem sido de um retiro de alguns meses, né? Já estão com 2 meses vivendo assim, tudo isso, né? E aí, um retiro, normalmente, eu vou usar essa expressão porque eu acho que vai nos ajudar a entender, se retirar da realidade. Quando nós nos retiramos da realidade, é para que nós entendamos como nós queremos continuar.
Porque muitas vezes eu... Calma, calma. Pronto, voltou. Pronto. A vida, ela é como um trem desgovernado. Tem um santo que diz isso que eu não vou lembrar agora. Ela é como um trem desgovernado, ela corre muito rápido, né? E aí, quem é a locomotiva, né? Quem é capaz de puxar o freio e de colocar novamente na direção? Claro que depois de Deus, na permissão dele, somos nós. Então, é importante que nós compreendamos para onde é que o nosso trem está indo, quais são as decisões que nós queremos tomar. Uma coisa, uma mudança só acontece de verdade, vou falar só o último para fechar esse assunto, né? Uma mudança só acontece de verdade quando ela transforma uma mentalidade. Se eu não transformar a mentalidade, que é esse eu nasci para o amor, eu quero amar, como uma pessoa disse aqui nos comentários, eu achei muito bonito. Se eu não entender essa mentalidade, se eu não entender isso com o meu coração, as coisas vão voltar a ser como antes, né? O nosso desejo é que não seja. Então, Clarice, como é que eu faço isso, né? Nos coloquemos à luz de Deus. Nos coloquemos à luz de Deus. Para que Deus nos ilumine e mude as nossas mentalidades. Ele é capaz, ele mudou as minhas, ele vem mudando, né, ao longo do tempo, até o fim da minha vida. Então, é importante que nós nos coloquemos à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, à luz dos sacramentos nesse tempo virtual, né? E deixemos que ele nos transforme. E assim o relacionamento de esposa com esposo, o relacionamento de pais com filhos, de filho com pais. É tempo, sempre é tempo de nós recomeçarmos. Sempre é tempo de recomeçar. Amém, meu Deus, assim, uma hora é pouco, sério mesmo, viu? Porque é fantástico. Se quiser, a gente faz assim, ó. A gente continua depois, né? Pois é, mas é isso. E aí eu vi que você falou um pouquinho sobre alguns pontos da saúde mental, né? Falou sobre protagonismo, sobre ansiedade, sobre resiliência. Fala um pouquinho assim pra gente, quando você toca nesses pontos, de maneira também assim, mais objetiva, mas o que a gente pode trazer dessas palavras para hoje, né? Assim, como eu estou sendo resiliente, como eu estou sendo protagonista da minha vida, né? Não deixando as circunstâncias me levar, como eu estou trabalhando a minha ansiedade, né? E aí a gente vai falar no finalzinho aqui com o tema da próxima, mas que mexe também com o nosso psicológico, que mexe com o nosso físico, que a gente, né, vai até na compulsão alimentar, em tudo. Mas como a gente pode falar um pouquinho sobre essas palavras que você falou, que mexe também com a nossa saúde mental, e que a gente, como no início, a gente sabe o que não fazer, né, o que evitar para não ficarmos doentes, né, da saúde mental. Mas a gente sabe o que fazer, que são gerando esses propósitos, né, tudo que você já foi falando, que vai nos ajudar também a se manter firme, né, tendo as rédeas, né, com a permissão de Deus da nossa vida. Então, fala um pouquinho sobre essas palavras assim também, por favor. Pronto. Depois que eu terminar, eu vou tem uma pergunta aqui, ó. Eu desenvolvo a saúde mental através do outro. Fale um pouquinho. É exatamente sobre isso. Pronto, gente, vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, eu não consigo desenvolver, Deus nos criou, eu vou partir sempre da criação e sempre de Deus, né? Porque essa é a nossa referência maior. Sim. Quando é só a gente olhar para a Trindade, por exemplo. A Trindade, Deus não é um. Deus é 3 em 1. Então, Deus é relação. A Trindade, ela é só o reflexo, Deus quis, né? Assim fosse. É só o reflexo de como nós devemos agir com o outro. Então, quando eu olho eu vou fazer essa analogia só para a gente entender, tá bom? Quando eu olho para a Trindade, eu olho para a família. Eu olho para um todo. Eu olho para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Nós também, nós nos desenvolvemos, por exemplo, falar sobre autoconhecimento. É uma habilidade. Autoconhecimento, nesse tempo, é o que nós temos, é o que tem acontecido. Por quê? Porque a gente está convivendo direto com a nossa família. Então, quando eu estou convivendo direto com a minha família, direto com o outro, por exemplo, até marido, né, esposa, que não conviviam muito porque estavam trabalhando, nesse tempo estão home office, eu estou em casa, o autoconhecimento está muito maior, as relações estão muito latentes. Por quê? Porque a gente se confronta com o outro e o outro se confronta conosco. Então, desenvolver a habilidade, né, eu posso dizer assim, do autoconhecimento só acontece a partir do outro. Você quer se conhecer de verdade? Comece a conviver todos os dias, 24 horas, com as pessoas da sua família.
É isso. Não existe um autoconhecimento que se dê, eu vou parar aqui, vou pensar e me conhecer. Não. A gente só se conhece a partir de quando eu vou lidando com o outro. Por exemplo, né? A liturgia de hoje, de Paulo. Paulo é muito engraçado, né? Porque Paulo, ele era um homem extremamente... vou tentar encontrar uma palavra bonita, né? Porque ele era um perseguidor e aí, de repente, ele virou um defensor da palavra de Deus. E aí, na palavra de hoje, na primeira leitura, é engraçado que ele diz assim, as pessoas prenderam ele foi solto e tudo mais, e aí depois disseram para ele que ele podia ir embora, né? Mas só que ele queria ficar mais um pouco na cidade. E aí, o que Paulo diz? Me prenderam e me soltaram, agora eles querem que eu vá embora. Vou não, eles que venham aqui. É muito engraçado que Paulo, ele só se conhece, a gente conhece Paulo de verdade, o autoconhecimento brota, assim, quando ele conviveu naquela situação. Então, a outra habilidade, por exemplo, resiliência, que é não parar, eu vou trazer novamente para a realidade em palavras fáceis, que é não parar, que é não desistir. A gente não consegue fazer e desenvolver essa habilidade sozinha. Por exemplo, como é que eu desenvolvo isso? Eu trabalho em equipe. Eu trabalho em equipe lá na minha empresa, eu trabalho em equipe na minha casa e tudo mais. A primeira coisa que, caramba, não deu certo, eu já tentei, e não dá certo. O ato de não ter dado certo, você tomou consciência, mas você só vai conseguir continuar também se você estiver apoiado com outras pessoas. Você não consegue desenvolver isso por você mesmo. Você precisa, claro, que tenha um propósito seu e tudo mais, isso nos ajuda a continuar, mas nós precisamos de um todo para continuar. Nós existimos como seres relacionais. O protagonismo, que é a capacidade, quando eu sou protagonista, é aquele que toma as decisões, mas ele toma a decisão em prol do outro, em prol de alguém. Então, é nesse sentido, as habilidades socioemocionais são desenvolvidas a partir da relação. Sempre da relação, tá bom? Sempre da relação, nunca a partir de mim mesmo. Aí eu vou agora puxar para outra pergunta que a Nayane tinha feito. Vou tentar lembrar, Nayane, porque não, a gente falou... Não, foi essas habilidades também sobre... Pronto. Que eu fiz agora, que foi falar um pouquinho, acaba que você falou de todas elas, trazendo pro outro, né? Então, é isso. Da saúde mental também. Beleza. Vai... Pronto, a saúde mental, Pronto. Isso, pronto. Agora, de forma muito prática, né? A gente já está quase nos minutos aqui, caminhando, né? Alice, mas você já falou de propósito, falou de tomada de consciência e tudo isso, mas como é que eu posso trazer isso de forma prática para a minha vida? Como é que eu posso realmente fazer isso na minha vida, né? Como é que eu posso transformar a minha vida nesse tempo? De maneira concreta, no meu dia a dia. Vamos lá. Isso, exatamente. Saber. A primeira coisa, é muito engraçado que às vezes a gente chega em uma empresa e a gente vê lá na empresa assim, visão, missão, valores, né? E aí eu quero trazer isso para nós. Nós precisamos ter muita consciência. E aí se você tiver que assistindo e quiser anotar, fazer nota, para depois você pensar, eu vou deixar quase como exercício. Ótimo, é importante que nós conheçamos... De casa. Pronto. A primeira coisa, quais são os seus valores? É importante que você elenque quais são os seus valores principais. Uma pessoa que vive com propósito, ela tem valores que ela não troca, são valores inegociáveis, né? Ela não troca por nada. Uma pessoa que tem o valor da integridade, pode acontecer o que acontecer na empresa dela, ela vai continuar sendo íntegra, ela vai continuar sendo justa, por mais que doa, ela vai continuar sendo justa. Uma pessoa que tem como valor a fé. Isso aí, deixa eu só... A gente já está falando daquela pergunta, saiu da família, está falando para a visão já a empresa, é assim? Não, é porque assim, eu estou tentando trazer para a realidade. Os valores são os valores relacionados a tudo. Entendi. Quais são os seus valores? Por exemplo, você pode elencar 5 valores, para não ficar tão complicado. Você pode... O segredo, gente, é começar com pouco, ser fiel não pouco. Então, você... Terminando a live aqui, você vai elencar quais são os seus principais 5 valores da sua vida. E aí é importante que você traga isso para uma forma muito concreta. É aquele valor que você não troca por nada, que é aquele valor mais íntegro. Por exemplo, para mim, eu vou dar para vocês. Eu sou consagrada à comunidade Aliança. E aí, meu grande valor é que o carisma ele esteja acima de todas as coisas da minha vida. Então, se eu entrar em um trabalho, ou entrar em uma situação que querem tirar esse valor meu, eu não trabalho lá. Porque esse é o grande valor da minha vida.
Acho que agora deu para entender. Isso você pode fazer, são os valores que você vai trazer para sua família, para sua profissão, para sua saúde também, para São seus inegociáveis, né? relacionamentos. Isso aqui são inegociáveis, eu não troco por nada, faz parte da minha Isso, vida, exatamente. da minha identidade. Isso. Você não é adaptável. Isso não é adaptável, é justo. Por exemplo, eu vou voltar a Viktor Frankl. Se Viktor Frankl e os valores dele fossem adaptáveis lá naquela situação, primeira semana ele tinha escolhido não viver. Porque a gente não tinha, era sub-humano aquilo, né? Eu não lembro, a jornada de 2016, a gente visitou lá. Gente, com 2016, eu entrei lá, tinha cheiro de sangue ainda, era algo sub-humano ali, não tinha. Então, ele escolheu viver, ele escolheu permanecer vivo, ele tinha valores, e o principal valor dele era o valor da vida dele, o valor de se manter vivo. Esse é um valor que talvez nós precisemos nesse tempo. Nos manter vivos, nos manter esperançosos, nos manter com sentido, tá bom? Primeira coisa. Segunda, qual é a sua visão a partir dos seus valores? Como é que você se enxerga daqui a um mês, quando terminar essa pandemia, relacionada à sua família, relacionada à sua profissão, relacionada à sua saúde, como você se enxerga, como você se vê. Não precisa colocar a visão daqui a um ano, não. Coloca uma visão daqui a um mês, daqui a 2 semanas, como é que você se enxerga, como é que você se vê. Porque tem o escritor do livro Alice nos Países das Maravilhas, né, diz assim, que quando eu não tenho uma meta, um objetivo, qualquer caminho me serve. Se você não tem um objetivo, qualquer caminho vai aparecer e você vai seguir nesse caminho. Então é importante que você tenha objetivos claros, que são essa visão, tanto na sua família, na sua profissão, se você tem um apostolado, se você tem um serviço, na sua saúde e tudo mais. Tá bom? Essa é a segunda coisa. Terceira, agora eu vou transferir a palavra missão para a realidade do que a gente está falando. Como você vai fazer isso? A missão é o como. Como você vai fazer isso? Você já sabe que, por exemplo, vou tornar sempre o exemplo de Viktor Frankl. O valor dele era a vida. Ele se via permanecendo vivo e saindo daquele campo. Como ele fez aquilo? Ele escolheu diariamente não ir ao fio e comer o que tinha, né? Quando ele recebia alguma coisa. Porque tinha pessoas que escolhiam não comer porque queriam morrer. Então, de forma prática, eu vou dar agora uma coisa mais prática ainda, né? Vou trazer para a minha realidade. Eu tenho um valor que é a minha saúde, tanto física quanto mental, nesse tempo principalmente, né? E aí uma coisa que eu me vejo, né, quando acabar essa pandemia, eu me vejo ainda com a saúde mental, tanto para me manter firme, para manter firme as pessoas do meu apostolado, as pessoas da minha família, não só por mim, mas pelo outro. E como é que eu faço diariamente? Todos os dias, né, eu e minha irmã, a gente tem um aplicativo e a gente treina todos os dias, às vezes só no fim de semana, né? Então, isso é o como. Como você vai trazer para a sua realidade? Pode ser para a sua empresa também. Quais são os seus valores? Qual é a sua visão para a sua empresa? E como você vai fazer para a sua empresa? Trazendo isso de forma palpável em uma semana, para 2 semanas. Pode ser para a sua família. Você tem um valor de manter sua família firme, sua família unida. Qual é a sua visão? Que todo mundo se mantenha esperançoso, se mantenha firme, se mantenha inabalável na fé. O como? Vamos Alice, eu vou marcar de toda semana rezar o texto com eles juntos. Isso é o como. Deu para entender, Nayane? Deu, né? E a gente ia até falar sobre o PVP, né? Que é justamente, a gente, na comunidade, a gente tem o PVP, que é o Projeto de Vida Pessoal, que traz justamente aqueles 5 Ws, 5 Ws e 2 H, né? E aí a gente consegue definir, né? Eu acho que a gente precisa de uma live só para ir ajustando esses projetos, né? Esses propostos dentro do PVP. Porque, né? Como, quando, quem é responsável, né? Então, acho que em quanto tempo, e é importante a gente trazer esse exercício, acho que junto com levantando esses valores, né, que a gente vai fazer, a nossa missão, a gente pode fazer isso dentro do PVP, que a gente pode até compartilhar um modelo aqui na página, deixar algum arquivo, não sei como a gente pode fazer, mas para que todos tenham acesso e
que já possam praticar. E diante de tudo isso, Nayane, sabe, eu tenho. Pronto. Se você quiser, eu tenho. Quem está aqui também, se quiser fazer alguma pergunta enquanto eu vou falando, tá bom? Ou quiser. Pronto. Eu tenho um arquivo que eu fiz de forma muito pessoal, que é um PVP diário, que é um projeto de vida diário, aquele que a gente faz depois de rezar e tudo mais, e tem um PVP mensal, que é aquele que a gente vai para acompanhamento e tudo mais, que as pessoas também podem ter acesso, né? Isso ajuda a definir isso que eu falei, na família, no trabalho, na saúde, né, e tudo mais, definir metas concretas, porque isso ajuda na saúde mental. A gente precisa, o bem-estar, o bem psíquico, ele precisa de hábitos diários, uma rotina diária, para que você se mantenha firme, para que você se mantenha constante. O segredo é a constância, e a constância vem dos hábitos que a gente faz todos os dias, né, e se repete. Exatamente. Meus irmãos, vocês têm alguma pergunta a fazer, assim, né? Vou falar dos hábitos, já é outra situação, que a gente tem aquela questão de você fazendo 21 dias direitinho, você torna os hábitos concretos, né? Já se torna parte da sua rotina. Então, a gente está no período, né, mesmo de criar até novos hábitos, né? Sim. Também, mas aquilo que de repente a gente não conseguir ajustar na nossa rotina, a gente pode encontrar uma sabedoria de fazer e criar esses novos hábitos, né? Mas se alguém tem alguma pergunta, gente, a gente tem aqui já poucos minutos. Eu vou tirar só um print aqui da gente, Alice. Tá pra bom. ficar registrado, viu? Peraí, tomara que eu acerte, que nem isso. Sorria, peraí, não deu certo. Outra. Não. Vamos lá. Outra. Ai, Alice, muito feliz a tua participação aqui com a gente, certo? Pronto. Muito feliz. Deixa eu partilhar uma coisinha. Finalize aí o que você quer falar. Falta Pronto, gente. 2 minutos, né? Vamos lá. Eu queria deixar para quem está aqui na live, né, nesse tempo, tem uma coisa que, como profissional, foi um salmo que durante a pandemia eu não sabia, eu desconhecia, eu descobri um salmo que tem me ajudado a me entender como profissional, com um propósito maior mesmo, né? E eu vou ler esse salmo para a gente finalizar, e eu queria deixar para depois quem quiser ler, né? É o salmo, pronto, na minha Bíblia Jerusalém, é Salmo 127, abre parênteses, 126, fecha parênteses. O título do salmo é assim: abandona a providência. Se Yahvé não constrói a casa, em vão labutam os construtores. Se Yahvé não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. É inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar, para comer o pão com duros trabalhos. Ao seu amado, ele o dá enquanto dorme. É inútil que madrugueis e atraseis o vosso deitar, para comer o pão com duros trabalhos. Ao seu amado, ele o dá enquanto dorme. Sim, os filhos são a herança de Yahvé, e o salário é fruto do ventre. Como flechas da mão do guerreiro são os filhos da juventude. Feliz o homem que encheu sua aljava com elas, não ficará envergonhado diante das portas, ao litigar com seus inimigos. O que fica mais forte para mim são os dois o versículo 2, né, que diz assim: é inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar, para comer o pão contra os trabalhos, ao seu amado ele dá enquanto dorme. Então, meus irmãos que estão aqui nessa live, né, o que eu queria dizer no fim. Nós que temos um pai, que nós podemos confiar, como eu comecei, eu quero terminar, nós temos um pai e nós podemos confiar nesse pai. E esse pai, é ele que gera o propósito no nosso coração, é ele que gera a vontade dele no nosso coração. Então, nós não precisamos lutar pelo material, ou, me entendam, quando eu falo isso, não é questão de não valorizar o trabalho, nós precisamos valorizar e precisamos viver, e precisamos ser excelentes profissionais, porque nós anunciamos o reino com isso. Mas nós não devemos tornar isso o centro da nossa vida. Nós não devemos tornar isso o centro que nos impede de dormir e descansar, porque a gente pensa que com as nossas mãos a gente vai conseguir alguma coisa. Não, nós não conseguimos. Quem nos dá, é muito engraçado o versículo que diz: ao amado de Deus, Deus que ama, ele dá enquanto dorme. Deus, ele nos dá o que nós precisamos enquanto nós dormimos. Então, nós precisamos trabalhar, e isso é o nosso ofício cristão que nos dá dignidade. Mas é importante que a gente entenda que é Deus. Se Deus não constrói, em vão labutam os construtores.
Então, deixemos que Deus construa as nossas vidas e nos inspire coisas e nos reinvente nesse tempo. Mas que Ele seja aquele que constrói a casa, tá bom? Amém. Pronto, amém, eu amei, gente. Meu Deus, assim, em nome de todo mundo, muito obrigada pelo seu sim. Um abraço. Rezarei por você. Né? A gente está aí já Agradeço. finalmente. Mas a gente precisa, eu vou até colocar essas duas passagens, né? Que abriu, né? Que é do abandono, né? E essa também sobre abandono, né? Uhum. E Sim. enquanto eu dormindo, Deus vai lá providenciar aquilo que nós precisamos, né? Então, Sim. é realmente uma profunda confiança na providência de Deus nas nossas vidas, né? E esse deve ser o nosso sustento diário. E também suplicar ao Espírito Santo que nos dê sabedoria também a esses novos propósitos que vamos tendo, né? Que vão surgir, né? Exatamente, da nossa mentalidade aí que você está falando também, mas que tudo seja iluminado por Deus e que o Espírito Santo nos capacite, né? Nos dê sabedoria para todos os dias a gente ter essas inspirações aí vindas do coração dele. Amém. Eu queria terminar, amém. Mas eu preciso agora celebrar, né, minhas bodas também de algodão. E quero agradecer a todos vocês que esteve conosco, tá? O nosso muito obrigado. E eu vou compartilhar o Salmo, 126, 27, né, Alice? A Jerusalém. O meu ficou 127. 127. Pronto, então é esse. Então pronto. Então é isso. Então, muito obrigada. Pronto, um abraço. Muito obrigada, Nayane. Deus abençoe, viu? Até mais, gente. Um grande abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Beijo. Até, tchau.